nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 5, Superação de Crises. O tópico de hoje é moralidade, onde o Lama diz: para reduzir as crises, praticamos a quinta etapa do nobre caminho, exercendo a amplidão de nossa natureza, que é maior do que nossa identidade. Nesse caso, já estamos manifestando a liberdade natural da condição de Buda, estamos operando além de nossa identidade. Quando fazemos isso, surgem a felicidade e a alegria. Então vejam, pessoal, que aqui o Lama cita a prática da quinta etapa do nobre caminho óctuplo. No formato de apresentação que o Lama Padmasambhava nos oferece, a quinta etapa é a prática das 4 qualidades incomensuráveis e das 6 perfeições. Ou seja, é a prática do amor, da compaixão, da alegria empática e da equanimidade, que são as 4 qualidades incomensuráveis, e a prática da generosidade, da moralidade, da paciência, da energia constante, da concentração e da sabedoria. Por isso que ele está dizendo aqui que quando nós adentramos essa prática, já que o tópico de hoje é moralidade, nós já estamos manifestando a liberdade natural da nossa condição de Buda, ou seja, na linguagem cristã já estamos nos conectando com nossa natureza divina, que por definição é ilimitada e, portanto, está muito além dessa nossa pequena identidade humana. Por isso que o Lama diz que quando fazemos isso, surgem a felicidade e a alegria. Ou seja, percebam que a prática da compaixão, do amor, da generosidade e da paciência, elas já são um exercício de transcendência do nosso próprio eu egoísta, do nosso próprio ego, da nossa própria prisão egóica. Quando nós começamos a praticar compaixão, generosidade, amor, nós estamos indo para muito além dos limites dessa prisão que nós construímos com o nosso próprio auto-interesse, um auto-interesse que não reconhece a inseparatividade, um auto-interesse que não consegue perceber a conexão própria com todos os demais seres e com todos os demais fenômenos deste universo infinito. Então, é muito significativo que já no primeiro parágrafo o Lama mencione essa prática, porque ele está tratando do tema moralidade. E no budismo, a moralidade é uma concepção muito ampla, porque ela não se refere a um conjunto de regras externas a que devamos seguir. Não é isso que é a moralidade budista. A moralidade budista é a prática dessa habilidade de irmos para além de nosso próprio interesse, de nos oferecermos como seres capazes de trazer benefício àqueles que conosco convivem, mais proximamente ou até de forma mais distante. E aí o Lama, dando continuidade a esse ensinamento, ele diz assim: quando examinamos as melhores coisas que fizemos, as coisas que mais nos deram satisfação, geralmente estão ligadas a algo generoso que fizemos para alguém, um momento no qual transcendemos nossa limitação e fizemos algo realmente bom para alguém. Este tipo de ação se torna permanente. A lembrança disso sempre produz energia e estabilidade para nós. Isso é um ponto interessantíssimo, porque aqui o Lama mostra a conexão que existe entre a prática da moralidade e a prática meditativa, porque vejam que no final do parágrafo ele diz que a lembrança de tudo aquilo de bom que fizemos para outrem, ela produz energia e estabilidade para nós, que é a função também da meditação. Nós nos sentamos para meditar num primeiro momento, no 6º passo do nobre caminho óctuplo, justamente para estabilizar a nossa mente e para superar, ou pelo menos diminuir a influência das emoções perturbadoras
sobre o nosso coração. Então, a meditação ela nos oferece essa oportunidade de estabilização do corpo, da energia e da mente. Mas o Lama está chamando a atenção de que toda vez que nós conseguimos praticar um ato de generosidade, um ato de compaixão ou um ato de amor em direção a outrem, nós também acabamos criando um foco de estabilização da nossa energia, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Por quê? Porque o ato de compaixão, de amor e de generosidade, ele é um ato de transcendência que vai além das fronteiras dos interesses do nosso ego. É um ato que transcende as preocupações mundanas, é um ato que naquele momento em que estamos totalmente envolvidos em ajudar alguém, nos esquecemos da nossa grande necessidade de sermos reconhecidos, de sermos elogiados e de termos prazer. É um momento em que nos oferecemos de maneira pura e sincera para aqueles que de nós necessitam. Nesses breves momentos, nós temos os verdadeiros satóris, como dizem os praticantes do budismo zen, ou seja, nós temos verdadeiras experiências, rápidas experiências, é bem verdade, mas temos essas rápidas experiências de conexão com a nossa natureza búdica que nos traz uma alegria indescritível, uma felicidade indescritível que fica ali gravada em nossa memória espiritual como um mérito ao qual podemos acessar para estabilizarmos a nossa energia, estabilizarmos a nossa mente em momentos desafiadores da nossa vida. E o Lama segue dizendo: o que fizemos de bom para nós às custas dos outros torna-se cada vez mais amargo com o passar do tempo. O que fizemos de bom para nós já se foi. No entanto, o fato de termos causado mal a alguém para fazer bem a nós mesmos fica cada vez mais doloroso. Esse é um ponto ao qual devemos prestar muita atenção, porque o Lama aqui nos chama a atenção para o fato de que o bem que fizemos para nós, ou seja, o benefício que tenhamos obtido à custa de outrem, ele é passageiro. Em algum momento, com o passar do tempo, ele simplesmente desaparece, aqueles benefícios desaparecem. Mas aquela marca mental negativa fica em nosso espírito como uma cicatriz que, se não for curada por um arrependimento sincero, se torna cada vez mais dolorosa. E aqui nós podemos dizer que o Lama está nos explicando de forma completa o mecanismo da geração de karma negativo. É exatamente assim que desenvolvemos o karma negativo, através da prática de ações não virtuosas. Porque se nos beneficiamos à custa de outrem, é porque nós ou roubamos, ou prejudicamos algo em sua vida, ou até o matamos, dependendo da gravidade da ação não virtuosa que tenhamos praticado. Então precisamos ficar muito atento a isso, porque da mesma forma que as chamadas boas ações criam mérito, também precisamos ficar atentos para o fato de que as más ações geram demérito espiritual, geram débito, geram marcas dolorosas no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. E aí o Lama vai seguir nos dizendo que a base do budismo está em reduzirmos o sofrimento para nós e para os outros. Quando causamos sofrimento aos outros, com o tempo isso traz sofrimento também para nós. Por isso, evitamos fazê-lo. Então vejam que o Lama está chamando a atenção para a inseparatividade. Causar sofrimento aos outros é causar sofrimento a nós mesmos. E ele já explicou essa inseparatividade no parágrafo anterior, que acabamos de comentar. Ou seja, o mal que eu faço a outrem gera uma marca, uma cicatriz no meu espírito que me causará dor e me fará sofrer nesta vida ou até em renascimentos futuros. E é por isso que o Lama vai dizer que a moralidade no budismo não é uma regra externa a ser obedecida. Toda a ação moral no budismo está ligada a lembrar que, quando nos movemos,
Podemos estar trazendo sofrimento para os outros, ainda que sem querer. A consequência será sofrimento para nós mesmos mais adiante. Não é isto que queremos. Queremos felicidade. Então, devemos cuidar de nossas ações e agir de forma que a felicidade seja possível. Praticando as 10 ações não virtuosas, criaremos sofrimentos para nós. Então vejam que um ponto aqui que devemos destacar é o fato de que o Lama nos alerta para a questão de que podemos trazer sofrimento para os outros com as nossas ações de fala, de corpo e de mente, ainda que sem querer. Só que não importa se estamos trazendo sofrimento a outrem de propósito ou sem querer, porque a lei de causa e efeito opera sempre, seja quando nós agimos conscientemente, seja quando nós agimos inconscientemente. Então, mesmo as ações negativas inconscientes também geram feridas em nosso ser espiritual. E aí é que se torna muito evidente o quão importante é o desenvolvimento da lucidez. Lucidez significa exatamente clareza, ou seja, diminuição dos atos inconscientes. A lucidez amplia a nossa consciência e, consequentemente, nos torna mais senhores das nossas ações, porque nós passamos a compreender melhor, através da lucidez, o mecanismo da lei do karma e, portanto, a conexão entre causa e efeito, né? E a partir daí, quando nós começamos a desenvolver mais lucidez, quando nossa consciência se amplia, nós passamos a cultivar com mais intensidade aquilo que é virtuoso e passamos a descartar com mais intensidade também aquilo que não é virtuoso. Por quê? Porque compreendemos que o caminho para a felicidade é o semear de ações virtuosas. Ou seja, voltando lá ao começo do ensinamento, o caminho para a felicidade é transcendermos nossa tendência a ficarmos aprisionados no autointeresse do ego, transcendendo essas limitações através da prática da compaixão, do amor e da generosidade. E aí o Lama vai então começar a descrever as 3 etapas para evitar o sofrimento, dizendo que na primeira etapa, que é a mais simples e a mais direta, evitamos causar mal e tentamos produzir benefícios para os outros, tentamos conter nossa mente de alguma forma. Então, a primeira etapa do caminho budista é exatamente a prática daquilo que também é muito conhecido dentro do meio budista como as restrições. O que é que o budista restringe? Porque é interessante isso, né? O budismo ele aponta sempre para a vivência de uma vida plena e sem limites. E aí, de repente, a gente fala em restrições, aí a gente se pergunta, mas como assim? Isso parece que está paradoxal, parece que está contraditório. Mas, na verdade, as restrições dizem respeito ao nosso treinamento para começarmos a dominar as nossas ações de corpo, de fala e de mente, para não causarmos mal aos outros e, consequentemente, não causarmos mal a nós mesmos, gerando feridas espirituais que levarão, muitas vezes, séculos para serem curadas. Então, essa primeira etapa, ela diz respeito exatamente ao que dentro do budismo é chamado de disciplina ética, né? Nós estabelecemos algumas restrições no que se refere à prática de ações não virtuosas. Nós nos comprometemos a trabalhar devotadamente para evitar as ações não virtuosas de corpo, de fala e de mente. Ou seja, evitar matar, evitar roubar, evitar sexo impróprio, evitar mentir, né? Evitar gerar discórdia, evitar fala inútil, né? Evitar má vontade, evitar avareza e evitar visões errôneas. São essas as restrições, digamos assim, que são impostas pela essa primeira etapa
do nobre caminho budista. Na etapa intermediária, olhamos para os obstáculos e reconhecemos que eles apontam nossas fixações. Tentamos então trabalhar essas fixações. Tentamos reconhecer que nossa natureza está além disso. Então, essa segunda etapa, que se segue à primeira, que é a disciplina ética, é a etapa da meditação. É aquela etapa em que começaremos a fazer a prática formal de meditação, nos sentarmos em silêncio, para olhar para a nossa mente e verificar, né, e observar onde é que estão as raízes de tudo aquilo que obstaculiza a nossa caminhada espiritual. Né? Então vamos aí nesses momentos de meditação ver onde é que estão as raízes da nossa raiva, onde é que estão as raízes do nosso medo, onde é que estão as raízes da nossa carência, do nosso orgulho, da nossa preguiça, para que possamos extirpar essas ervas daninhas do nosso mundo interior e então termos o caminho totalmente aberto para nos conectarmos com a nossa natureza divina, com a nossa natureza búdica ilimitada, que nos propiciará aquela felicidade genuína que Jesus diz que as traças não roem, a ferrugem não come, ou seja, aquela felicidade que o tempo não consegue exterminar. Essa então é a segunda etapa, né? Nós temos a primeira, que é a disciplina ética, essa segunda, que é a meditação, e por fim, na etapa final, terceira etapa e etapa final, é a etapa onde nos habilitamos a reconhecer a nossa natureza ilimitada, a natureza de inseparatividade que nos liga a todas as circunstâncias. Reconhecemos também o brilho da natureza última produzindo a aparência da realidade, a aparência de nós mesmos. Reconhecemos aquilo que não nasce e não morre. Então percebam, pessoal, que a etapa final é a conexão definitiva com a nossa natureza divina. E não só isso, mas também o reconhecimento de que essa natureza divina tem um poder criador que gera todas as circunstâncias da nossa vida, que gera todas as aparências de realidade com que nós nos deparamos, inclusive a aparência de nós mesmos. Ou seja, é essa natureza que dá nascimento a todo esse universo que nos cerca. É a nossa capacidade de olhar que faz com que aquilo que vemos seja limitado ou ilimitado. Se estivermos aprisionados ao nosso ego, ao nosso autointeresse, vamos nos ver cercados de dificuldades, vamos nos ver cercados de limitações. Mas, se estivermos penetrando nessa etapa final do caminho budista, vamos reconhecer que a nossa verdadeira natureza não tem limites e, portanto, é uma natureza que é senhora do seu destino. É uma natureza que cria todas as aparências com que convive, inclusive a aparência de si mesmo, as suas próprias identidades. Né? Então, esse último passo, essa etapa final do caminho é chamada sabedoria. Né? Depois que percorremos o caminho da disciplina ética, o caminho da meditação e o caminho da sabedoria, então atingimos aquilo que no budismo é chamado da plena iluminação, que é esse estado de bem-aventurança permanente, que não se extingue e que passa a se relacionar com o mundo a partir de amor, compaixão, equanimidade e alegria empática, e não mais a partir de preocupações mundanas, e não mais a partir de preocupações egóicas. E aí o Lama conclui o ensinamento dizendo: é como se nós tivéssemos duas etapas de preparação, que são a disciplina ética e a meditação, e uma etapa culminante, a sabedoria, o desabrochar da visão correta. Na etapa culminante, que também é a oitava etapa do caminho nobre, reconhecemos toda a manifestação, seja de sofrimento ou de alegria, como inseparável, como a mente luminosa
curiosamente, a mesma mente que olha para uma tela do cinema e tem emoções, compreensões e escolhas, mas não morre quando os personagens morrem. Nossa natureza é assim, não nasce e não morre, mesmo que tenhamos a impressão de que ela nasce e morre. Aqui, então, o Lama conclui de forma muito bela o ensinamento, porque ele simplesmente conclui apontando para a transcendência de nascimento e morte. Por quê? Porque quando nós concluímos, o caminho budista, ou seja, quando nós chegamos nessa etapa que o Lama chama da etapa culminante, nós reconhecemos de maneira plena a nossa natureza búdica. E ao reconhecermos plenamente a nossa natureza búdica, nós percebemos que ela está muito além de todas as identidades que nós criamos nesta vida ou até em vidas passadas e que até das que venhamos a criar em renascimentos posteriores. Essa natureza está muito além dessas identidades. Ela cria luminosamente essas identidades, ela tem um poder criador, mas ela não se restringe a essas identidades. Ela é uma natureza livre das limitações dessas identidades que ela própria cria. E quando nós vemos isso, nós percebemos que essa natureza, ela perpassa todos os nossos renascimentos, todas as nossas vidas, até aquelas lá do passado que nós já esquecemos. Então ela é uma natureza que funciona mais ou menos, para fazer uma analogia, como o Lama faz aqui, como a nossa presença no cinema. Nós assistimos o filme, nós nos envolvemos ali com o filme, nos envolvemos com tudo que é criado ali naquela tela, mas ao final o filme termina, personagens morrem e nós seguimos. A nossa natureza é justamente essa parte que segue, é essa parte que mesmo depois que os personagens criados por nós mesmos se extinguem, ela segue viva, ela segue consciente e ela segue luminosa. E é por isso que nós devemos, então, pessoal, cuidar da prática de todas essas etapas preliminares do caminho. Precisamos orar e vigiar, como nos recomenda Jesus, para que não pratiquemos ações não virtuosas, Precisamos meditar para purificarmos o nosso mundo interior de todas as emoções perturbadoras. E precisamos, por fim, desenvolver sabedoria para que a nossa mente saia dessa visão estreita a partir da qual ela opera e passe a operar numa visão ampla, onde todos os seres, todas as coisas e todo o universo são, na verdade, inseparáveis. Estão todos interconectados. Ou seja, em outras palavras, todos os seres, tudo aquilo que existe como parte de um todo do qual nós também fazemos parte, como parte de um corpo do qual nós somos um dos membros. Então, que possamos ser um membro que traga benefício para este corpo, que fortaleça este corpo e que, ao fortalecer este grande corpo universal, se beneficie também fortalecendo a si próprio e assim caminhando mais rapidamente em direção à iluminação.